Ok, então a gente leu o capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jonas, vamos ler agora o capítulo 3, a essa altura da história. Jonas foi engolido pelo peixe, e no capítulo 3 agora vai ser vomitado pelo peixe, e Jonas que consegue então se realizar naquilo que intentava enquanto profeta, na sua proposta de vida particular, que era encontrar-se com Deus, conseguiu esse encontro, mas há um outro motivo, como a gente viu, que está ainda escondido, que vai motivar Jonas a querer morrer, né? E aí a gente vai ver agora que motivo que é esse. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida é destruída, né? Muito bem, arrasada. Bom, porque Jonas não queria morrer além do encontro com Deus. Jonas, o profeta, como todo profeta, ele vê o futuro. Ele vê o além. Essa parte aqui é bem... Todos eles veem, é isso que faz um profeta. E Jonas, enquanto profeta, ele está percebendo Nínive, a capital da Síria, e no futuro ela será responsável para levar cativo todo o reino do norte. E todo o reino do norte compreende 9,5 tribos de Israel. É muita gente. E essa capital, a Síria, vai ser ela que vai destruir o reino do norte. Ele vai levar os judeus como escravos. Jonas está vendo isso no futuro. E Jonas está percebendo então que se ele não pregar para Nínive, Nínive não vai se arrepender. Se Nínive não se arrepender, Deus vai destruir Nínive. Se Nínive for destruída, então o futuro de Israel está garantido. Israel não será destruído. Então, eis aí o mistério pelo qual Jonas não quis ir lá e pregar para Nínive. Capítulo Ele está como todo o Messias, dando a vida pelo seu próprio povo. Pelo seu próprio povo, muito bom. Perfeitamente, é isso que ele está fazendo. Isso daí eu acredito que é novo para muita gente. O espírito de Mashiach que se derrama, né, com plenitude, segundo Paulo diz sobre Rabi Yeshua, diz assim: nele habitava a plenitude da divindade, né? Então, com plenitude, o espírito de Mashiach pousou em Rabi Yeshua, mas em porções em todos os grandes homens para trás da história judaica. E como a gente viu na introdução do livro do profeta Jonas, para o profeta Elias, que foi enviado por Deus antes do Messias, o profeta Elias acreditava que a porção de Mashiach em Jonas era o bastante para torná-lo como Messias. Então, em Jonas habitava a natureza do Messias, e é da natureza do Messias salvar o seu povo a qualquer custo. Quando Jonas, ele vai... Tem um momento no livro do profeta Ezequiel, acho que é o profeta Ezequiel, onde o Eterno chega para ele e conta o Midrash. O Eterno conta o Midrash para Ezequiel. O Eterno diz assim: o vigia fica na torre da cidade, olhando ao longe, observando o inimigo. Se o inimigo surge no horizonte, o vigia deve tocar a trombeta, avisando do perigo para a população e depois se esconder. Quando o inimigo entrar na cidade, todos os que morrerem pela mão do inimigo, o sangue de quem morreu fica sobre a cabeça dele. Mas se o vigia vê do inimigo ao longe, temendo pela sua própria vida, não tocando a trombeta e se esconder, quando o inimigo entrar e matar as pessoas da cidade, a cada pessoa que morreu, o sangue vai... A culpa do sangue vai para cima do vigia, né? Muito bem. E aí o Eterno diz assim: eu te coloquei como vigia em Israel. Então Ezequiel tem que arriscar a vida para livrar que algum judeu tenha o seu sangue derramado por causa dos próprios pecados dos judeus. Entende? Entendo. Então o Ezequiel foi, por imposição divina,
aquele que vai se arriscar a falar para o extraviado, o cara que anda errado, de que ele está errado. Para que quando esse cara que está errado morrer, a culpa não seja de Ezequiel. Só que aí, na medida em que Ezequiel vai lá falar para ele voltar do seu mau caminho, o risco dele ser esfaqueado vai ser muito grande, né? Vai ser muito grande. Então, de todo jeito, a vida do Ezequiel estava em jogo. O que eu quero dizer com isso? Lá em Isaías 53, na famosa passagem do servo sofredor, Isaías descreve um indivíduo que, inocente, vai tomar a culpa do povo todinho sobre as costas. E o texto diz assim: nós olhávamos para ele e não havia nenhuma beleza para cobiçarmos. Nós o tínhamos como rejeitado por Deus, afligido por Deus, um maldito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele estava sofrendo tudo o que nós deveríamos sofrer para que a gente não viesse a ser destruído. Ele foi destruído por nós. Né? Esse é o resumo do sentido do Isaías 53. Ezequiel se posiciona dessa forma e Jonas também. Então Jonas está vendo o futuro do povo de Israel, sabe que o povo de Israel merece ser o reino do norte destruído por causa dos próprios pecados, e Jonas diz: tudo bem, eu quero ser destruído no lugar deles. Que eles vivam e eu não. Né? Entendi. Então é isso que está motivando a Jonas a se relutar, né? A ir contrário ao ditame divino. E para a gente perceber que isso não é algo somente do Jonas, ou seja, Jonas não é o rebelde, né? Não é isso, é porque o Espírito de Messias está nele, e o impulso do Espírito do Messias é atrair o pecado do povo sobre ele, e ele pagar pelo povo. Quando do momento do bezerro de ouro, lá no deserto, na geração do deserto, quando os filhos de Israel pecaram, a atitude divina, então, na sequência, foi dizer para Moshe: afasta-te desse povo, que eu vou destruí-lo e farei de ti um povo maior do que esse. Para Moshe era chover. Ia apagar toda a geração de Israel, de Isaac e de Abraão, e Moisés seria o novo Abraão, seria o novo pai da fé. Ó a grandeza. Se ele fosse tomado pelo espírito de grandeza, ele falou: tudo bem, Senhor, eu vou me afastar. Né? Mas não, ele olhou, Moshe amava o povo de Israel, porque nele habitava o espírito do Mashiach, e ele é da natureza do espírito do Mashiach, dá a vida pelo povo, mesmo o povo errado. E ele disse: Senhor, se tu não pode perdoá-los, risca-me do teu livro. E o Eterno amava muito a Moshe. Falou: tudo bem, por sua causa eles ficam, mas é por sua causa. Por isso o povo judeu é chamado de o povo de Moisés. Então, quando as pessoas colocam Moisés em um segundo plano, meu Deus, é um pecado muito grande, muito, né? Muito. Porque se estamos aqui hoje, se podemos degustar dessa maneira, contemplando a palavra de Deus e visualizando num texto uma visão que foi tão antiga, graças a Deus, primeiro, né? E segundo, a Ele que se colocou aí como Salvador, né? Sim, então foi como o nosso Salvador. Primeiro Salvador. Perfeitamente. Que salvou tudo que temos hoje. Perfeitamente. Inclusive perfeitamente. o Mashiach, né? Sim, perfeitamente. O Messias, Não é? inclusive ele. Perfeitamente. Então, esse espírito de Mashiach que dá a vida pelo povo pecador, ele encarna com plenitude em Rabi Yeshua, mas vem se manifestando no decorrer da história judaica nesses grandes personagens. Então Moshe, semelhante a Jonas, não aceita o ditame divino. Deus diz: vá para ali. Ele diz: não vou não. Não vou não. E ninguém acha que Moisés foi rebelde por causa disso. Né? Né? Nem conhece direito. Está entendendo? Então, o profeta Jonas, Yonah Hanavi, está fazendo o que é da natureza do Mashiach, está fazendo o que é da natureza de um homem grande em Israel, está fazendo o que é da natureza de um salvador do povo judeu. Está dando a vida pelo povo. Muito bom, muito bom. Né? É isso que ele está fazendo. E o Yonah Hanavi, o Moshe Rabbeinu, o próprio Rabi Yeshua lá no futuro vão herdar tudo isso, adivinha de quem? Do pai Abraão. Nossa. O pai Abraão, apesar de ter feito, em certo sentido, um pouco menos do que eles, mas fez um pouco menos porque, enquanto eles estavam se importando com o próprio povo, é fácil eu me doer pelo meu parente. Moshe estava dando a vida pelos seus irmãos. Jonas está dando a vida pelos seus irmãos. Mashiach, Rabi Yeshua está dando a vida pelos seus irmãos. Mas o Abraão discutiu com Deus pelo estranho. Aí é que é complicado. Abraão gostava de gente. Ele gostava de gente. Ele amava as pessoas, não importava que jeito fosse. Ele entendia que não importa quão desgraçado alguém seja, se der tempo de viver, ele vai se ajeitar, porque as pessoas são boas.
Era essa a crença de Abraão, ela acreditava nas A pessoas. conduta das pessoas que está errada, né? Isso, E ele isso. acreditava que podia mudar essa história. Perfeitamente, perfeitamente. Por isso que é o pai de toda, né? Perfeitamente. Toda a nação. A crença em Abraão, na bondade essencial das pessoas, se traduz naquela fala divina que diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes espera que enquanto ele viva se converta do seu mau caminho. Baruch Hashem. Não é? Essa vontade divina, ela é traduzida na vida de Abraão. Abraão foi a encarnação dessa vontade divina. E quando o Eterno decretou a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão, que não tinha nada a ver com isso, Abraão, que pertencia a um povo escolhido, porque Deus escolheu como pai dessa nação, Abraão, que estava geograficamente distante dessa raça desgraçada, antes disse assim: meu Senhor, veja, e se o Senhor encontrar lá 50 justos, o Senhor vai destruir todo mundo e junto com os 50? Não faça isso, o Senhor, o juiz de toda a terra, destruir o injusto com o justo, né? Veja, a proposta de Abraão a princípio é o seguinte, ó: o Senhor vai lá destruir os que não prestam. E se tiver gente que presta no meio, vai destruir eles também? Então dá a entender que Abraão só está pedindo a Deus assim: destrua só os que não prestam, o que presta deixe, né? E o Eterno se deixou enganar, né? Como dizendo assim: não, eu vou ver até onde vai essa conversa dele. Vamos ver até onde esse menino vai nessa conversa. Aí o Eterno disse: tudo bem, se eu for lá e encontrar 50 justos, não destruirei. Aí fez mais do que o que Abraão pediu. Não destruirei tudo, eu vou preservar tudo só por causa desses 50. Isso é muito importante, porque 50 pessoas parece muita coisa. Mas vamos imaginar Sodoma e Gomorra como Caruaru, Recife e toda a cidadezinha do Agreste, que é a cidade circunvizinha. 50 pessoas não é nada. Não é nada. Poderia morrer espalhado nessa região essas 50 pessoas que ninguém daria falta. Não daria. Mas esses 50 garantiria a salvação de milhares de desgraçados pecadores. Aí, quando Abraão viu que o Eterno fez uma proposta até superior à de Abraão e com facilidade aceitou, ele aceita. Acho que não tem 50 não. Senhor, mas mesmo, me permita ainda falar. Eu que sou pó e cinza. E se só tiver lá, se faltar 5, tudo bem, eu preservo por causa dos 45. E se tiver faltando 10, eu preservo por causa dos 40. E foi diminuindo. Senhor, veja, e se o senhor for lá só encontrar 10? Falou: muito bem, se eu só achar sequer 10, eu preservo o lugar por causa dos 10 e foi embora, senão ele ia pedir mais. Né? E chegando lá, infelizmente, o justo que tinha era o Ló, né? Era o Ló. E aí, e ainda o Ló, que era o único justo da cidade, não foi salvo por causa de sua justiça, de seu mérito. O texto, quando chega no momento em que os anjos vão salvar os mensageiros, que o texto diz assim: homens, mas o meio popular chama de anjo, né? Exato. Quando vai salvar lá Ló, o texto diz assim: e lembrou-se Deus de Abraão e salvou a Ló. Então, ainda assim, a ânsia do Abraão de salvar as pessoas conseguiu cobrir a Ló, porque por ele mesmo se salvava não. Foi por mérito, né? Como vem se repetindo desde o início, sempre um por mérito de outro. Isso, perfeitamente. Então o grande Moshe herda esse amor pelo pecador do Abraão. Mas ainda assim é um amor menor, porque esse pecador que Moshe está se dando por ele é o irmão. O Abraão é pelo estranho. Por isso, então, Mashiach pode ser, então, aquele que, enquanto todos os outros são os cordeiros de Deus que tiram o pecado de Israel, Mashiach é dito dele, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verdade. Né? Porque ele age como Moshe, ele age como Yoná para livrar aos seus irmãos, mas também age como o pai Abraão para livrar a muitos gentios. Não é? Então... Isso é fato, né? Sim, perfeitamente. Ok, então ficou claro aqui por que o Yoná, o Jonas, ele está lutando para não ir para Nínive. Ficou claro. Esse é o segredo. Ele não é um rebelde, ele está seguindo a natureza com a qual o próprio Deus colocou nele, que é de tentar salvar o povo judeu a todo custo. E Nínive é a capital da Síria, que vai destruir 9 tribos e meia do povo judeu. A gente viu isso lá, para quem leu o livro de Reis, né? Em 2 Reis, essa destruição, acho que é final de 1 Reis, começo de 2 Reis, essa destruição ela se dá, né? Muito bem. Mas aí, no final das contas, o Eterno disse: não, há uma lição ali e você vai para Nínive. E aí o Yoná viu que não teve subterfúgio que ele fizesse, ele acabou indo para Nínive, o que vai dar para ele uma qualidade acima de outros profetas, mas que não vai ser percebida pelas gerações seguintes, né? Ele se torna muito grande
enquanto a fala das pessoas sobre ele o vem como muito pequeno. E a gente vai ver em que sentido. Veja. No versículo 5 do capítulo 3 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então a pregação de Jonas comoveu o coração dos ninivitas e eles começaram a mudar ali de comportamento. Bem, ninivitas são assírios, os assírios são gentios. Então aí agora o clamor de Jonas não foi mais pedindo a destruição, mas sim como ele estava lá como um redentor. Não. Ele queria ser um redentor para o povo judeu. Para o povo judeu. Mas o Eterno o Eterno mesmo vai explicar, tinha uma afeição especial por Nínive. E aí mandou Jonas, não, vai lá e diga. O resto quem faz sou eu. E Jonas com raiva disse, vocês vão ser destruídos. Bando de pecadores desgraçados. Vocês vão ser destruídos. Só que Jonas, enquanto está dizendo isso, o coração dele está doendo. Porque ele sabe que Deus, sendo misericordioso, se qualquer dos ninivitas se converte, Nínive permanece, Israel será destruído. Esse é o drama particular. Esse é o sofrimento, né? Perfeitamente. É isso que está doendo o coração dele. E para a agonia do Jonas, o que ele temeu aconteceu. Os ninivitas se converteram. Ouviram o profeta. Perfeitamente, né? Porque o que Jonas gostaria que acontecesse? Que ele se rebelasse, enchesse Jonas na tapa e ele morresse ali. Pronto, estaria realizado. A destruição viria, varreria a cidade de Nínive, a Síria perdia sua capital, Israel estaria salvo no futuro. Mas não foi o que aconteceu. Jonas, ele conseguiu transmitir a palavra de Deus tão bem que os ninivitas de outra religião, idólatras, gentios, se converteram à palavra de Jonas. Menino incrível. E isso confere a Jonas uma forma estranha, porque, segundo o Friedrich Weinreb, ele vai dizer o seguinte: todos os profetas que pregaram para o povo não conseguiram o que queriam. Isaías pregou para todas as nações, ninguém ouviu Isaías, ele morreu cerrado no final. Jeremias pregou a todas as nações, ninguém ouviu a Jeremias, ele foi até jogado dentro do poço cheio de lama. Depois foi levado à força para o Egito. Ele não deu certo. Mas Isaías é visto como um grande profeta, Jeremias é visto como um grande profeta. Jonas falou e ele conseguiu convencer as pessoas. E deu a entender que era um falso profeta porque o que ele profetizou não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Não aconteceu porque as pessoas fizeram o que ele disse que tinha que fazer. Exatamente. Então o trabalho dele foi contra ele próprio. Perfeitamente, né? Então, por que a desgraça que Isaías previu aconteceu? Porque o povo não mudou o caminho. Aí aconteceu. Aí o pessoal vai dizer assim, rapaz, Isaías realmente é um grande profeta. Veja, agora, o que ele disse, não, mesmo naquela época. O que ele disse aconteceu, depois que mataram ele, né? O que ele disse aconteceu. O meu agora foi nessa base aí. Não é boa, né? O que ele disse aconteceu. Jeremias profetizou a desgraça e aconteceu. Olha, ele estava falando a verdade. O que ele profetizou aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque ninguém seguiu o conselho dele. Ninguém deu ouvidos. Se vocês continuarem nesse caminho, vai acontecer isso e isso. Eles continuaram no caminho, aconteceu isso e isso. Jonas disse a mesma coisa. Só que ele disse de uma forma tão profunda, tão envolvente, tão comovente, tão espirituosa, tão carregada de indignação, que eles disseram, rapaz, eu não quero que aconteça isso não. E mudaram o caminho. Aí, naturalmente, a desgraça que estava prevista para mim não veio. Dá a entender que Jonas transmitiu de uma forma tão completa que todos entenderam o que ele estava falando. Perfeitamente, para a desgraça de Jonas. Para a desgraça de Jonas. Não é? Então ele vai ser tido por alguns como um falso profeta pelo fato de que o que ele profetizou não aconteceu, mas não aconteceu porque ele conseguiu converter o coração das pessoas. Ou seja, nesse contexto ele é maior do que todos os outros profetas que não conseguiram seu intento. Né? Agora veja, ele foi grande, ele convenceu quando não queria convencer. Porque o que ele queria, né, é importante, porque esse é o coração da narrativa aqui do livro, era salvar o futuro de Israel. E não aquele povo. Não, e não aquele povo. O que é comum dentro do povo judeu, né? Você tem ali um gentio e um judeu para salvar, é nossa obrigação salvar o judeu primeiro. Se der, a gente salva o gentio. Salva o gentio. E aqui não tem opção, não tem, dá para salvar um e outro. Aí ele tem que salvar um ou outro. Né? Entendi. O versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado de seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem alguma
nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Muito bem, veja. Aqui a tradição judaica traz algo muito legal, que fala diretamente com nós, os judeus anuncitas, por causa da nossa cultura nordestina. Veja, parece muito distante, não é? Mas em que sentido que se comunica? Veja. O rei de Nínive também foi comovido pela pregação do Jonas. Ele disse, eita, meu Deus do céu, a gente extrapolou, foi demais. O Deus dos hebreus, ele veio para nos destruir. Veja o quanto a gente incomodou. Incomodamos uma divindade da nação alheia. Porque naquela época cada nação tinha sua religião e tinha sua própria divindade. Ok? Muito bem. E ao contrário do que se pensa hoje, com exceção dos hebreus, que é onde surge o conceito que mais ou menos hoje se propaga, a nação daqui não achava que o Deus de lá era falso. Eles acreditavam no Deus de lá, é que entendiam, era o Deus de lá, nós temos o Deus de cá. Os ninivitas têm o seu próprio Deus. Mas o Eterno se manifesta de tal forma em Nínive, que fez parecer os deuses de Nínive nada. E o coração do rei se derreteu, e temendo e tremendo, ele proclama um jejum, né, e uma aflição com pano de saco e cinza para homens e animais, e faz suas orações a Deus. O que chama a atenção no texto é o seguinte: homens, tudo bem, e os animais? Né? Em que sentido isso vai ajudar? Por que impedir que a vaca coma e beba, botar nela pano de saco e cinza na cabeça vai mudar alguma coisa? Por que fazer isso com papagaio? Que diferença faz isso? A tradição judaica diz o seguinte, que a oração do rei se deu da seguinte forma: ele trancou-se no quarto e disse assim: Senhor, Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, sei pela pregação do teu profeta que nosso pecado foi grande e irremediável. Merecemos sim a destruição. Mas os nossos animais fizeram o quê? Aí, por causa dos animais, Deus perdoou a Nínive. Eles foram salvos pelos méritos dos animais. Menino. Eles tinham pecado tanto que tinha baixado, estavam menores espiritualmente do que um animal. Estavam menos do que um animal. Então, essa foi a sacada do rei, porque, segundo a tradição judaica, quando alguém é proclamado rei, a presença divina se estabelece em cima dele, seja esse qual for. Rei judeu ou gentil. Veja que quando o Eterno chama a Ciro, né, para governar a terra, diz assim: e eu chamei a Ciro, o meu ungido. Eu posso traduzir isso como: chamei a Ciro, o meu Messias. O mesmo é dito em Nabucodonosor antes. E em Nabucodonosor, o meu ungido eu digo, o meu Messias eu digo. E Paulo lá na frente, ele vai dizer o seguinte: toda a autoridade do mundo é instituída por Deus. Então, o rei, ele é um grau um pouquinho a menos do profeta. Um rei, ele consegue, pelo espírito de rei que habita nele, ver o futuro da nação, porque ele tem que planejar hoje as decisões que ele tem que tomar para ver a nação bem. Quando o Eterno quer destruir a nação, ele tira a visão de rei do rei. O rei passa a ver como uma pessoa comum, por isso a nação se desgraça. Não é? Mas todo governante, ele tem uma intuição que consegue ver o futuro e sempre planeja as leis para o bem do futuro. E ele viu aqui então que o povo estava mais baixo do que os animais, e se Deus não tiver dó dos animais, não tem como se salvar ninguém por ali. Então o rei sabiamente clamou a Deus pela vida dos animais. Ora, ele sabia que para que os animais ficassem bem, tinha que ter que cuidar dos animais. Então, salvando os animais, naturalmente os cuidadores dos animais teriam que ser salvos também. E foi o que aconteceu. Não é? Em que isso fala ao Nordeste? Não sei se a gente lembra, mas aqui no Nordeste ainda há lugares onde se faz isso. A gente cria certos animais, bichinhos, para que o mal olhado que alguém traga caia em cima do bicho. Né? Minha avó tinha um cágado, por exemplo, para isso. Já vi gente criar cancão, passo preto, com esse mesmo intuito. Também, já vi. Né? Então, aqui na cultura nordestina nós temos isso. E na tradição judaica, a Kabbalah ensina isso para a comunidade judaica como um todo. Né? Isso é mais forte entre os judeus sefaraditas. Os ashkenazim já abriram mão do costume por causa desse momento aqui. Né? A Kabbalah vai trabalhar pela sabedoria do rei de Nínive a ter um animal, e quando eu baixo moralmente muito, muito abaixo dos animais, é pelo método do animal que eu acabo me salvando da desgraça que está prevista para mim. Por isso, na incerteza se eu estou agindo bem ou mal, eu me esforço para andar bem e tenho um bichinho do meu lado.
É por isso, por exemplo, que a gente vai ver sempre os sábios com algum animal do lado. Os sábios do Talmud andavam com um galo debaixo do braço. Bem interessante. E é por isso justamente que Rabi Yeshua lá, quando o Kefa diz que vai acompanhá-lo na vida ou na morte, e aí Rabi Yeshua diz assim, Kefa, hoje eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Né? Ele usa o galo porque era um elemento muito comum no meio rabínico. Ele também tinha um galo. Interessante, né? Era muito comum. A gente vai ver, por exemplo, naquele desenho sefaradita, muito, muito legal, que é o gato do rabino, né? Gostei muito. O rabino Sfar tinha um gato, e o amigo muçulmano dele, que também era um mestre sufi muito elevado, tinha um jumento. Né? Era. Perfeitamente, né? Então, não é só para uso desses animais, como o gato como bichinho de estimação, o jumento para montaria, ou o galo porque eu acho bonito o galo e quero ouvir o canto. Não era só por isso. É porque na falha em que eu tropeço, e nesse tropeço pode ser que eu caia mais do que o animal, pelo método do animal eu sou salvo. Aprendeu-se daqui, desse momento da oração do rei. Meu Deus, tão bom aprendizado, né? A gente às vezes lê e não consegue enxergar o que tem no texto. Não é perfeitamente. Vou ler de novo só para a gente ver aqui, ó. E o versículo 7 do capítulo 3, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelha, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Era um jejum para homens e animais, e aí a gente vai ver o resultado disso no final do textinho. E aí me chama a atenção, né? Como o horário já está avançado, e você tem aquele seu compromisso de 9 horas, então não vai dar para terminarmos no 4 aqui. A gente finaliza aí finaliza o 3, né? 3 e deixa aqui para o dia seguinte. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção é muito difícil quando a gente programa um jejum, mesmo num pequeno grupo, né? Eu digo isso porque às vezes no grupo das mulheres judias eu sugiro o jejum e no final, quando a gente vai ver, quase ninguém conseguiu, né? E graças a Deus, 1 ou 2 conseguiu, e aí a gente, pelo mérito de 1 ou 2, aí todo mundo acaba se aparando nesse jejum. Aí me chamou a atenção uma coisa: como foi que conseguiram deixar os animais sem comida e sem água? Então houve algo muito grande aí, houve um milagre muito grande. Então a forma que Jonas agiu, mesmo contra a vontade dele, foi tão grande que até os animais obedeceu, né, a forma que ele implantou a mão ali, naquele lugar. Então, vai lá, conclui tudo. Então fica um aprendizado muito grande. Às vezes eu fico, achando, não, eu não devia fazer isso, porque vai ver que elas não vão gostar, e vai ver que... Mas eu aprendi agora que o animal nada sabe, né? Quando você olha para um animal, ele não sabe, você não pergunta e ele responde, quer ser abatido ou não quer ser abatido, né? Porque aí os animais não fizeram nada, eles eram realmente completamente inocentes e por natureza, né? Que eles tinham esse dom de escolha. Mesmo assim ficaram sem comida e sem bebida. Então é importante para nós, e eu chamo a atenção das meninas para prestarem bastante atenção nas escrituras e na forma como os nossos ancestrais trabalharam, que é uma fórmula que podemos repetir até hoje, né? Sim. Por isso que está aí por escrito o texto. E é isso que eu queria fechar da seguinte forma: não importa se a pessoa está gostando ou não, o importante é participar. Sim, perfeitamente. Então, forçar a barra é importante, o peso tem muito valor. Então, era isso que eu queria fechar e era essa atenção que eu queria chamar. Muito bem, né? E aí, para fechar o capítulo, né? O rei diz assim, no versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aí o 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Bom, a gente vai deixar então o capítulo 4 para a próxima conversa, mas há algo divino e de humano que se sobressai nesse momento de tensão, nesse momento catastrófico, extremamente dramático da história de Nínive e do profeta Jonas, né? Apesar de a narrativa falar de juízo, de destruição, de mal, né?
de um apocalipse para os ninivitas e para o futuro da visão profética de Jonas, para Jonas também, porque é o povo dele que vai perecer se Nínive sobreviver. O que se sobressai aqui é a graça divina no final. Por quê? Porque essa graça divina, ela se manifesta da seguinte forma. Tem um momento lá no livro de Ezequiel, onde o Eterno diz assim: o meu povo de Israel pecou e não tem ninguém que se põe na brecha por eles. O Eterno não está reclamando porque o povo está andando errado. Ele está incomodado com isso, naturalmente. Mas naquele momento do Ezequiel, foi o único momento na história de Israel em que ninguém quis tomar as dores de Israel sobre si. Foi o único momento em que Israel não teve a quem recorrer. Jonas, ele se colocou na brecha, como o Eterno percebe, porque somente lá em Ezequiel é que houve um momento em que isso não aconteceu. Só em Ezequiel. Em todos os outros momentos da história judaica, alguém se colocou na brecha por Israel. Então Jonas é um dos que se colocou na brecha. Jonas, então, ele vai amar o povo judeu ao ponto da graça divina livrar, na natureza de Jonas, o povo pecador de Israel lá na frente. A graça divina vai abarcar o coração do rei ao ponto de ele se comover pelos bichinhos do seu reino. E Deus vê tudo isso de cima e não consegue se emocionar, e a graça divina se derrama sobre o povo. E essa é a graça divina, né? Essa é a graça divina. Maravilhoso, né? Não é? Então, de acordo com o ditame da lei divina, a destruição é certa. Mas o grande amor manifestado de Jonas pelo povo judeu, do rei pelos seus súditos e pelos seus animais, despertou o coração divino de tal forma que colocou tanto Jonas quanto os ninivitas acima do ditame da lei. E é isso que nós esperamos que aconteça no nosso Chá das Mulheres desse mês, que nós escolhemos esse. Agora está fazendo todo o sentido. E eu acho que vai fazer para as meninas também, porque foi o livro pedido para o nosso trabalho do Chá das Mulheres, onde nós vamos juntas clamar por cura. E não é uma cura por uma gripe, né? A gente vai clamar. Não é por uma cura de depressão, é contra um câncer. Então, nós vamos estar esse mês voltada em nosso jejum e oração, buscando a presença de Deus para que traga misericórdia sobre nós e que venha pessoas ser livres de fardos que está consumindo todo o seu corpo, né? Então, esse é o mistério desse momento nosso, né? Então, o Eterno Deus tem nos dado, vá por aqui, é isso que eu estou vendo, tá entendendo? O caminho é esse, vamos lá, a gente vai conseguir. Perfeito, perfeito, Deus abençoe. E o Eterno faça valer, então, a fé, né? A fé de todos nós, dos ativos e daqueles que estão sendo representados por essa atividade, como disse Raquel no áudio, né? Que Deus abençoe a iniciativa. E ela tem se mostrado uma pessoa bem presente. Eu tô sentindo uma doação dela para esse evento e eu acredito que grande coisa vai acontecer. Deus abençoe a ela e a todos nós. Amém. Que o Eterno nos abençoe novamente. E amanhã teremos mais um capítulo aí, como disse a Raquel. Muito bem, acabou por hoje.